Estamos começando mais uma edição do Igualdade no Ar. A você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência. Programa Igualdade no Ar. Aqui neste espaço, todos são iguais. Vamos conhecer agora os destaques desta edição. A presidente do Conselho Estadual de Assistência Social de Santa Catarina, Solange Bueno, fala sobre as ações do Conselho. O vereador Edmilson Carlos Pereira Júnior fala sobre a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal de Vereadores da capital. Programa Igualdade no Ar. Neste espaço, todos são iguais. Nosso tema de hoje é sobre políticas públicas na área da inclusão social da pessoa com deficiência. Eu recebo a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, o CEAS, gestão 2012 até 2014, a senhora Solange Bueno. Solange, muito obrigado pela sua participação aqui no espaço do Igualdade no Ar. Eu que agradeço pelo convite, por poder informar, falar um pouco desse tema que é tão importante hoje, que é a participação da pessoa com deficiência no controle social das políticas públicas. Certo. Solange, qual seria exatamente o papel do Conselho Estadual na área da inclusão, na área da integração da pessoa com deficiência? Bom, o papel do Conselho Estadual de Assistência Social, o CEAS, ele é mais abrangente, porque ele envolve todas as políticas públicas e também como a pessoa com deficiência, ele faz parte do atendimento, ele é um usuário da assistência, ele, portanto, está incluído dentro desse nosso trabalho e, portanto, eu estou hoje representando o segmento da pessoa com deficiência visual e acompanhando não só os interesses da pessoa com deficiência, mas assim de todos aqueles que têm direito à assistência, Vocês oferecem algum tipo de trabalho, de capacitação em outras regiões do Estado, no sentido de prestar algum serviço para as entidades na área da deficiência, que cuida desse perfil de público? Assim, o controle social, o CEAS, ele tem a abrangência estadual. Então, portanto, ele tem uma ligação direta com os conselhos municipais, que eles também têm que efetivar as políticas públicas e, inclusive, dentro da própria área da deficiência, Porque hoje, dentro da política da assistência, existem serviços que são prestados pelos municípios, que são direcionados à pessoa com deficiência, que são atendimentos aos centros de referência de assistência social, às repúblicas assistidas, o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, certo, que também tem dentro dele uma finalidade de incluir, de atender a pessoa com deficiência, Certo. Um assunto que está bastante em pauta agora, que é um processo ainda de implantação, mas que com certeza a senhora tem conhecimento, que é a respeito da residência inclusiva. Qual seria exatamente o conceito de residência inclusiva para a pessoa com deficiência e se já está sendo implantado ou de fase inicial aqui no estado de Santa Catarina? Bom, esse tipo de serviço, a residência inclusiva, ele foi tipificado através da resolução do Ministério de Desenvolvimento Social, tendo como foco a pessoa com deficiência. Certo. Tá? Aí, ao momento que se tipifica esse serviço, eles demandam para os estados para ver da necessidade e se vê se o município quer aceitar esse serviço, Aqui em Santa Catarina teve 2 municípios, São José e aderiu, deu aceite, e Joinville também deu aceite.
E aí como que seria na prática? A pessoa com deficiência, ela tem a sua própria residência, é isso? Ele passa a ter uma residência, né? Que ele vai dividir essa casa com mais 10 pessoas, né? Certo. Que é o mínimo de vagas. 10 pessoas. 10 pessoas. O governo federal cofinancia essa casa, o estadual dá sua contrapartida e o município complementa, ele também assume a sua responsabilidade. Isso no caso daquela pessoa com deficiência que tem alguma dificuldade de locomoção ou é indiferente da condição da pessoa, no caso? Não, ele sempre tem que ter um pré-requisito, né? Que é, por exemplo, ele não ter o vínculo familiar. Certo. Que normalmente tu vai para uma república quando tu já não tem mais o vínculo familiar, certo. Ou por uma necessidade de trabalho, ou tá fora da sua cidade de origem, né? E daí seria um trabalho amplo, no sentido da área da saúde, assistente social, ele recebe todo esse atendimento. Ele sempre vai ter interface com as outras políticas, né? Ainda mais pelo próprio segmento, vamos dizer, da deficiência daquela pessoa, né? Então, por isso que o município, quando ele dá o aceite, ele tem que dar aceite específico para qual deficiência que ele vai querer aquela república inclusiva, né? Correto. Solange, vamos agora para o nosso primeiro intervalo e depois voltamos com o segundo bloco do Igualdade no Ar, tratando do tema Políticas Públicas de Inclusão Social para a Pessoa com Deficiência. Depois do intervalo, continuamos aqui a nossa entrevista. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. Voltamos a apresentar o programa Igualdade no Ar. Voltamos com o segundo bloco do Igualdade no Ar. Nosso tema de hoje é muito importante, é sobre políticas de inclusão social da pessoa com deficiência, ou seja, políticas públicas. Eu estou aqui entrevistando a presidente do CEAS, o Conselho Estadual de Assistência Social aqui do estado de Santa Catarina, a senhora Solange Bueno. Solange, um momento muito importante, que de certa forma eu também testemunhei, foi no dia 6 de setembro de 2011, em relação à questão de uma emenda aqui na Lei 8.652 sobre a questão do repasse das verbas na área da assistência social do município de Florianópolis. Eu estava nessa noite aqui na sessão da Câmara também presente, inclusive fiz parte também lá da tribuna, defendendo os 10%, né, para as entidades aqui do município de Florianópolis. Vamos acompanhar agora um trecho, então, desta noite do dia 6 de setembro, a respeito da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 8.652, sobre o repasse dos 10% da assistência social. Que a FLODEF, que a SIC, que a Associação de Deficientes Auditivos, não fiquem por aí mendigando, pedindo, criando eventos. Vamos ajudar tal entidade, não. Mas que o poder público faça a sua parte. Que o poder público tenha essa consciência. 10% não é nada comparado com a leva de pessoas com deficiência que têm que ser atendidas. 10% não é nada comparado com os projetos que estão engavetados. 10% não é nada comparado com as pessoas que estão dentro de casa e precisam de uma assistência. A Câmara de Vereadores aprovou a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com 81 emendas dos parlamentares. Nós conseguimos garantir com uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias a aplicação de pelo menos 10% do orçamento municipal para assistência social e 1% do orçamento municipal para a cultura. É uma luta antiga dos movimentos que lutam pela cultura municipal e também para as representações que lutam pela manutenção dos direitos sociais da população, esse percentual fixado nas leis orçamentárias. E isso foi uma grande vitória que conseguimos hoje aqui na noite de hoje. Solange, depois dessa emenda da LDO, você percebe que houve avanço? Como que ficou essa situação? Bom, a lei foi aprovada, só que quando veio o orçamento municipal, ele não contemplava, deste mesmo ano,
para a Câmara, ele não contemplava os 10% da assistência. E foi aprovado um orçamento que não foi incluído os 10% aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, portanto, o valor ainda continua sendo o mesmo até para cofinanciamento desse ano de 2013. No ano de 2012, a gente também tentou novamente que esse percentual fosse executado dentro do orçamento, né? E ele não foi contemplado, que seria no final deste ano ele ser jogado por... Mas houve uma modificação na redação da lei, né? Que poderia ser de 1% até 10%, é isso? Seria isso, e também nós entendíamos, né, que ele teria que pelo menos sofrer um aumento dentro daquele percentual que hoje é executado no município de Florianópolis. Solange, existe alguma região no estado, assim, de maneira mais específica, que tem uma necessidade mais expressiva na área da assistência, que vocês percebem, assim, que, digamos, tem mais necessidade, que os recursos demoram até para chegar mais? Pois é, hoje o estado de Santa Catarina, ele oficialmente tem 293 municípios, isso significa mais 2 que estão aí, que vão se tornar, seriam 295. Oficialmente isso quer dizer que são 295 conselhos. Certo. E aí o que hoje se divide pela área da assistência? Os municípios por porte. O estado de Santa Catarina, ele é o porte 1, porte médio e porte de grande porte, né? E o porte 1, que seria os pequenos municípios, hoje nós temos em torno de 220, mais ou menos isso, que significa que são de pouca população, que a gente não pode ainda executar a política como deveria e ter o serviço que eles precisam. Correto. Solange, eu quero agradecer aqui a tua participação no Igualdade no Ar, que você possa sempre contar aqui com o nosso apoio em frente a esse trabalho tão importante, tão expressivo, que é a presidência do Conselho Estadual de Assistência Social, o CEAS. Quero te agradecer aqui, em nome de toda a equipe aqui do Igualdade no Ar. Muito obrigada e estou à disposição. O Conselho Estadual está dentro da Secretaria de Ação Social e Habitação aqui do município de Florianópolis e estamos à disposição para maiores esclarecimentos, até para recebê-los em uma visita. Ok, muito obrigado. Depois do intervalo, vamos com o último bloco do Igualdade no Ar. Eu recebo aqui o vereador Edmilson Carlos Pereira Júnior. Ele que é responsável por um projeto muito importante na Câmara de Vereadores de Florianópolis, é a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Depois do intervalo, a gente confere aqui no Igualdade no Ar. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. Voltamos a apresentar o programa Igualdade no Ar. Voltamos com o último bloco do Igualdade no Ar. Nosso tema de hoje é sobre políticas públicas de inclusão social na área da deficiência. E eu recebo aqui mais um entrevistado, é o vereador Edmilson Carlos Pereira Júnior. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no espaço do Igualdade no Ar. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, o objetivo aqui vai ser uma troca de ideia e eu poder passar o motivo do qual me fez entrar com esse projeto de lei e aprovar a Comissão Permanente em Defesa das Pessoas com Deficiência. Certo. Então, só para situar as pessoas que estão em casa nesse momento, no último dia 12 de março, em uma das sessões aqui da Câmara, foi aprovada uma comissão permanente de defesa dos direitos da pessoa com deficiência aqui do município de Florianópolis. E um dos responsáveis pelo projeto, justamente aqui, é o vereador Edmilson. Vereador, quais são os objetivos e o porquê da criação desta comissão? Primeiro, o motivo de ter elaborar essa lei foi que o último censo demográfico de Florianópolis, 30% da nossa sociedade, da nossa cidade, corresponde e tem alguma deficiência.
Isso é aproximadamente 90 mil pessoas. Sim. E qual é o objetivo? A gente separou bem essa causa da Comissão de Direitos Humanos para poder cuidar com os mínimos detalhes para que a cidade, de uma vez por todas, comece a andar para todos sem discriminação e sem obstáculos para ninguém da cidade, né? Certo. O senhor deve ter conhecimento de causa que existem várias leis orgânicas no histórico da nossa cidade com relação aos direitos da pessoa com deficiência. Leis como a questão do cardápio no formato em braille, que de certa forma a gente sabe que não é cumprido pelos estabelecimentos comerciais. Existe uma lei também sobre a questão da preferência da pessoa com deficiência no atendimento na área da saúde. Existe a lei da questão do cão-guia na sua entrada livre nos estabelecimentos comerciais. Essa comissão, de certa forma, ela também vai ser atuante no sentido de fiscalizar e se fazer cumprir essas leis que já existem? Bom, acho que esse é o papel do vereador, né? Executar e cumprir com as leis que já existem e respeitar as leis que existem. O objetivo de ter vamos dizer, aprovado essa lei e que é protocolado foi realmente, eu fui motivado a mesma comissão executada na Assembleia dos Deputados aqui do nosso estado. Certo. Qual é o objetivo agora? A gente vai começar a formar os 5 integrantes vereadores que vão fazer parte dessa comissão, e a partir daí a gente vai começar a levantar todas as leis, algumas já de conhecimento minha como vereador e dos demais que vão fazer parte, os membros, mas aí a gente vai começar a fiscalizar. Vamos na rede, desde a rede associação que cuida dos restaurantes e saber o motivo e dar um prazo, e daí a gente vai começar a realmente executar algo que infelizmente ainda não tem uma fiscalização, já que ainda não tinha um carinho e um cuidado adequado, né? Certo. Vereador, um dos temas assim de bastante relevância para o público com deficiência, não somente as pessoas com deficiência, mas de certa forma para toda a sociedade, é sobre a questão da acessibilidade. E quando a gente denota esse tema, acessibilidade, logo nos vem à mente que é para a pessoa com deficiência. Na verdade, a acessibilidade é para todos nós, para o cidadão comum ou com deficiência de certa forma. É você poder ter uma calçada livre, é o que todo mundo quer. Você poder ter uma rampa, ao mesmo tempo uma escada, é o que todo mundo realmente também tem direito. Nós temos um grande problema na nossa cidade, que é a questão de que aqui é um patrimônio histórico. Então existem locais que para você alterar tem que passar por uma série de medidas, ou seja, tem toda uma resistência, tanto por parte da população, né, do lado conservador, quanto do lado da lei também que protege aí os casarões, as calçadas, as ruas. E de que forma que o senhor acha que essa comissão pode dar mais garantia de acessibilidade, dar mais força nessa luta? Qual é a sua ótica nesse sentido da acessibilidade? Eu acredito que essa comissão ela vai trazer respeito, né? Eu acho que em cima desse tema respeito, eu posso te falar que a gente vai ganhar forças e vamos ter assunto, embasamento bastante, se não sozinho com a força do município, também com a força do Estado, na questão da comissão presidida pelo Josanei, para que a gente possa vencer essas barreiras, né? Eu acredito que é mais fácil a gente vencer essas barreiras com essa comissão em vigor, do que antes, que infelizmente essa causa ainda estava dentro da Comissão de Direitos Humanos, né? Então, acho que eu posso resumir que a cidade ela tem que estar preparada para respeitar todos. Vereador, eu confesso ao senhor, né, particularmente que eu fico muito feliz por essa sua atitude e por essa comissão que vai ser elaborada, porque como usuário, principalmente do sistema do transporte coletivo, eu também sinto na pele muita dificuldade. E, né, eu faço parte de várias organizações de pessoas com deficiência e que tem esse mesmo foco, né, que é essa luta que a gente tem no nosso dia a dia do transporte coletivo. Haja vista que hoje aqui no terminal de integração existem aquelas formações de fila, que
que foram colocadas várias correntes para se formar a fila, e a pessoa com deficiência visual ou cadeirante, ele, de certa forma, não tem o acesso livre para se deslocar. Então já foi feito vários tipos de reuniões com a Secretaria do Transporte, no sentido de que se tirasse aquelas correntes. Alegado, né, alegam que existe a questão da educação do usuário do transporte, que não respeita a formação de filas, e quem realmente paga é a pessoa com deficiência que não tem o acesso livre. Então são situações assim que eu acredito que essa comissão realmente vai poder acrescentar muito na nossa luta. Eu quero deixar só todos que estão nos assistindo bem à vontade. O gabinete do vereador está à disposição, a comissão está à disposição, porque tem pessoas que vivem essas dificuldades e são com essas vivências que a gente vai trazer soluções. Então, se tem esse problema diário dentro dos terminais de ônibus, sim, a gente tem que ter esse problema para a gente solucionar. Com certeza. E isso a gente vai tomar, se for preciso, vamos tomar medidas emergenciais perante os secretários para que, de uma vez por todas, aprovada essa comissão, toda a secretaria e todos os departamentos dê a real importância e respeito, né? Sim, chegou embora. Bem, da nossa parte aqui, do nosso espaço aqui, que é promover as questões de inclusão social no programa Igualdade no Ar, o senhor vai ter o nosso total apoio e com certeza vamos ser parceiro aí nessa ideia da promoção dos nossos direitos. Legal, o convite fica aberto também para que sempre tenha um integrante das associações, sim, fazendo parte das reuniões uma vez por semana da comissão. Quando tiver o dia e o horário, eu volto a comunicar. E eu acho que esse a grande vantagem que vai fazer a coisa andar para frente é a causa que vocês vivem, sim, no dia a dia, ser aproximada da gente para a gente trazer soluções, né? Isso. É como o senhor colocou no início, a lei existe, só que tem que ser cumprida, e essa comissão com certeza chegou numa hora muito boa. Tá ok, vereador? Muito obrigado aqui pela sua participação e conte sempre conosco. Obrigado pelo convite e espero você lá no meu gabinete. Com certeza. Que ele tem total acesso e não tem dificuldade nenhuma para recebê-lo. Com certeza. E a você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência e mais uma edição aqui do programa Igualdade no Ar. Aqui nesse espaço todos são iguais. Até uma próxima edição. Abraço a todos vocês.